está no nosso coração, e eu gostaria que você que está em casa abrisse a sua Bíblia comigo na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler e vamos estar orando em nome de Jesus. Diz assim, a partir do verso 1: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, parecendo ou querendo ser Deus. Mas vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um agora que resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da iniquidade, para que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creais a mentira. Diga amém. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, e a Tua palavra é fiel e verdadeira. A Tua palavra não é mentira. Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Portanto, nos dê graça, autoridade, para que nós possamos falar a Tua palavra na simplicidade do Evangelho, e ser uma noite eficaz para a vida de muitas pessoas. Que o Senhor venha usar esta palavra para falar aos corações, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Eu gostaria de falar sobre o tema: o anticristo já está no mundo e se manifestará após o arrebatamento da igreja.
Eu acredito que muitos já ouviram falar do anticristo, né? Também da manifestação da besta, porque eles vão estar alinhados com o mesmo propósito, com a mesma finalidade para enganar as pessoas nesse tempo do fim. E esse tema, o anticristo já está no mundo e se manifestará após o arrebatamento da igreja. Ele é muito propício para os nossos dias atuais, porque nós estamos vivendo as vésperas do arrebatamento da igreja. E olha para cá, nós temos pouco tempo, e o diabo sabe disso, e ele está usando toda sorte de engano, todo tipo de engano, notícias falsas. Hoje, numa linguagem moderna, nós poderíamos dizer fake news, que vem diretamente do inferno para enganar as pessoas. Olha para cá, para ludibriar as pessoas, para que elas não aderem ao evangelho, para que elas não conheçam a verdade explícita e implícita que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, porque somente através da verdade o homem pode se libertar. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o diabo está usando com engano, praticando sufismo nas pessoas, e de uma maneira sutil para enganar cada vez mais, se possível for, até aqueles que foram escolhidos por Deus. É muito interessante aqui esta palavra que Paulo aborda. Ele tem um título aqui nesse capítulo 2, aonde Paulo diz que a vinda de Cristo será precedida pela manifestação do anticristo. Ou seja, assim que Cristo vier e arrebatar a sua igreja, o anticristo, ele vai se manifestar. Ele ainda não se manifestou. Pastor, mas o senhor estava dizendo aí, na sua introdução, que o diabo está enganando. Está, mas não na proporção dos dias que após o arrebatamento da igreja. Porque nos 3 primeiros anos e meio, o anticristo, aliado com a besta, pregará paz e segurança. E todo mundo vai crer, principalmente no mundo atribulado, de tantas inseguranças, incertezas, como nós temos nos dias atuais. Então, quando Jesus vir arrebatar a sua igreja, o anticristo, ele se manifestará, e alinhado com a besta e o falso profeta, a Bíblia diz que eles vão sair pregando paz e segurança. Até Israel, a nação escolhida e eleita de Deus, firmará uma aliança com a besta e o anticristo por 3 anos e meio. Eles vão fazer uma aliança por 7 anos. Só que na metade da semana, ou seja, com 3 anos e meio, Israel vai ver que fizeram uma aliança com o próprio diabo, com o próprio Satanás. Por quê? Porque atrás da besta, do anticristo, do falso profeta, está o diabo, a antiga serpente, que enganou Eva lá no jardim do Éden. E hoje nós sabemos que é o dragão. Ele cresceu,
e virou um dragão, e ele tem conseguido enganar muitas pessoas. Todavia, aqui diz que a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Ele já está no mundo. Ele já está no mundo. Mas ainda ele não se manifestou. Pastor, mas tem isso na Bíblia? Que ele está no mundo, mas ainda não se manifestou? Tá. A Bíblia diz na primeira epístola do apóstolo João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 3 e versículo 4, a Bíblia diz assim: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. E já tem muitos espíritos por aí que não confessa que o Senhor Jesus veio em carne. Então, a Bíblia diz, ó, esse espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. Então você vê, já está no mundo. Todas as pessoas, ou todo espírito, e quando fala espírito, ele possuiu alguém para proferir tais coisas. Então toda pessoa que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. E a Bíblia diz, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes. Olha o que João escreveu, do qual vocês já sabem, já ouviste, que há de vir. Aí João escreve, e eis que já está no mundo, só não se manifestou, mas a besta já tem a sua cama pronta. O falso profeta também. Pastor, mas tem muitos falsos profetas. Por aí tem. Mas o falso profeta que vai estar alinhado com a besta para ajudar a enganar as nações da terra, ele já está no mundo. Ele já está sendo preparado. Como também está escrito aí, e eis que já está no mundo. Ou seja, a besta ainda não se manifestou, mas já está no mundo. Olha o que o mesmo apóstolo João escreveu na sua primeira epístola, já no capítulo 1, os versículos 18, depois o versículo 22. 1 João, capítulo 2, ou capítulo 1, versículo de número... Capítulo 2, versículo 18. Encontrou? Olha lá. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. Olha o que o apóstolo João escreveu. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, João falou isto há 2000 anos atrás. Há quase 2000 anos atrás, João escreveu a sua epístola. E ele já dizia, na sua época, no seu tempo, filhinhos, é já a última hora. Se fosse hoje, Rose, João nos diria, filhinhos, já é o último minuto, ou os últimos segundos do relógio. Mas no seu tempo, ele diz, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo. Você vê que tem gente que se alinha automaticamente com o anticristo e se faz anticristo com ele. Muito se tem feito anticristo. Aí João escreve, por onde conhecemos que já é a última hora.
É por isso que eu tenho pregado aqui, em todas as noites, dizendo para você que Jesus vai voltar. Que nós estamos nas vésperas do arrebatamento da igreja. Que Jesus está às portas. Olha o que está escrito. Por onde conhecemos que já é a última hora. Então nós estamos vivendo essa última hora no crepúsculo do arrebatamento da igreja. Olha para cá, no limiar do grande dia do traslado. Aleluia, em que Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Pastor, o que é arrebatar? Arrebatar, o que significa? É tirar com força, tirar com violência, é raptar. Jesus vem para tirar um povo da terra, para introduzi-lo no seu reino milenar. Então é tremendo esta palavra. Aí no versículo 22, 1 João capítulo 2, versículo 22, João escreve dizendo: quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Você vê que o espírito do anticristo, eu acabei de mostrar para vocês, ele nega que Jesus veio em carne. Então esse é o anticristo. E aí João escreve, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Aí ele diz, é o anticristo esse, mesmo que nega o Pai e o Filho. Ou seja, o anticristo ele vem negando a Deus e negando a Cristo. Ele vem no seu próprio nome. Jesus disse, eu vim no meu nome e no nome do meu Pai, e vocês não creram. Vocês não creram no meu Pai. Vocês não creram em mim. Vocês não creram. Mas outros virão, disse Jesus, no seu próprio nome, e vocês vão crer. Falando para a nação de Israel. Então tem muitos que estão inseridos nesse contexto, que ao invés de acreditar naquilo que está escrito, está acreditando na mentira. Então muito cuidado. Então voltando aqui à leitura do 2 Tessalonicenses capítulo 2, aonde Paulo então aborda que a vinda de Cristo será precedida de manifestação do anticristo. Ele diz assim, ora irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Isso é importante. Ele fala aqui de uma assembleia. Reunião quer dizer assembleia, né? Porque assembleia de Deus é uma reunião do povo com Deus. É uma união universal. E ele diz, eu estou falando para vocês e rogando a vocês pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa comunhão com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Por que mover facilmente? Porque tem gente que está na verdade, anda na verdade, profere a verdade, mas chega alguém com uma mentira, ele se desvia da verdade. Mas fulano de tal era tão verdadeiro, parecia tão firme, parecia um baluarte na igreja, estava arraigado, fundamentado na palavra, mas o que aconteceu? Deu ouvido à mentira, moveu-se facilmente do entendimento. Por isso que o próprio apóstolo São Paulo, aconselhando um obreiro novo chamado Timóteo, ele diz, olha, permanece naquilo que aprendeste
e de que fosse inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Então é muito importante você não se mover daquilo que você aprendeu no primórdio da sua fé. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Se alguém vem e profere uma mentira, fique tranquilo, você conhece a verdade. Para que seguir o erro? Para que entrar pelo caminho mau, se você conhece o caminho direito? Ele diz, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, e está perto. Mas ninguém precisa coagir você com palavras lisonjas. Que é palavras lisonjas? Palavras enganadoras. São sutis palavras para te ludibriar na fé, para fazer você se perder. Esta é a intenção do diabo. Alguém me perguntou, pastor, o diabo está preocupado hoje com o mundo? Não, eu disse não. Não, pastor, mas lá tem milhões de pessoas, o diabo não está preocupado com essas pessoas lá? Não. Sabe por que o diabo não está preocupado com aqueles que estão lá fora? Aqueles que não servem a Deus? Porque estes já estão nas mãos dele. O diabo está preocupado com a igreja. É com a igreja, porque a igreja, ela é possuidora da graça de Cristo. A igreja, ela está firme e resoluta no propósito divino. A igreja está caminhando para o céu. E então ela se tornou alvo de Satanás. Satanás não está preocupado com aqueles que estão perdidos lá, roubando, matando. Não. Eles já estão fazendo a vontade do diabo. Agora, alguém que conhece a Deus, que serve a Cristo e que está fazendo a sua vontade, se torna um alvo de Satanás. É esse que o diabo quer parar. É esse que o diabo quer que ele desiste de servir a Cristo. Porque é esse que está predestinado para o céu. Então, muito cuidado com o engano. Era o que Paulo estava ensinando à igreja de Tessalônica. Olha, não vos movais facilmente. Por quê? Porque o crente precisa estar arraigado e fundamentado em Cristo. O crente precisa ter raízes espirituais. Não é aquele qualquer ventinho de doutrina que lhes apresenta, ele se desvia da fé. Qualquer probleminha, ele se desvia da verdade. Não, o cristão verdadeiro, ele conhece a palavra de Cristo e ele está na igreja como um verdadeiro baluarte. Alguém vai falar do seu ministério, ele diz, eu não aceito porque eu estou lá, eu conheço o meu pastor, eu conheço o meu ministério, eu sei que o meu ministério é sério. Mas quem não está edificado e solidificado na palavra, qualquer ventinho o derruba, o faz desistir, o faz murmurar. Então a gente precisa tomar cuidado. Uma outra coisa, versículo de número 3, Paulo diz, ninguém de maneira alguma vos engane. Olha aí, ninguém de maneira alguma vos engane. Ora, Paulo estava dizendo aqui para os irmãos não se deixar
ser enganados. Tenha cautela, tenha cuidado. Você que está conectado conosco, leia muito a Bíblia. Se firma na verdade, se firma em Cristo. Não se admita de ser enganado por alguém. Quantas pessoas que eu conheço, e algumas que já foram, que eu conheci, que eram pessoas que estavam firmes na promessa de Cristo, estavam firmes na igreja, algumas até obreiros, mas foram ludibriados pela mentira, pelo dolo, pelo engano, e infelizmente se desviaram do propósito, se desviaram de Cristo. Hoje tem muitos que estão desviados. Eu me lembro de um que aceitou Jesus na nossa igreja, não foi aqui, foi uma igreja interiorana que eu pastoreava. Olha, Deus fez uma obra de restauração muito grande na vida dele. E cresceu espiritualmente, prosperou também na área financeira. Mas certo dia passou na casa dele lá os testemunhas, né? Preciso falar o que mais, você já sabe, né? Os testemunhas passaram por lá, fizeram a cabeça dele. Ele saiu da igreja, foi para esta seita, fizeram uma lavagem cerebral nele, e aí não precisa dizer mais nada do que aconteceu. Ô irmão, algum tempo atrás eu perguntei para alguém que o conhecia, e disse: irmão, aquele irmão desgraçou todo com a sua vida, com a família, está um para um lado, outro para outro, se desviou de Cristo, aí foi para várias igrejas, rebatizou em várias igrejas, mas não conseguiu firmar em mais nenhuma igreja, se desviou de todas. Sabe por quê? Porque moveu-se facilmente, foi levado pelo engano. Por isso que a Bíblia diz, Paulo é contundente, está aí, segunda epístola aos Tessalonicenses 2 e versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes haja a apostasia. Por que Paulo fala isso? Porque não será assim antes que venha a apostasia. Porque a apostasia já está acontecendo no mundo. Cristãos se tornando apóstata quanto à fé. O que é apostasia? É a negação da autêntica fé em Deus. É a pessoa que conhece a Cristo retroceder, recuar, olhar para trás. E Jesus disse, ó, a minha alma não tem prazer naquele que recua. Então preste atenção, apostasia é isso, é a negação da autêntica fé em Deus. A apostasia já existe no mundo. Infelizmente, tem atingido as nossas igrejas. Até porque Mateus capítulo 24, versículo 12, está escrito que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, dado esse esfriamento espiritual, gerou-se nas igrejas uma apostasia contínua. O povo está se apostatando-se da fé. Eu estou preocupado nesse tempo de pandemia, porque eu sei que tem algumas pessoas que mesmo não vindo na igreja, mas fica em casa, está lendo a Bíblia em todo o tempo, está orando, está buscando a Deus, mas muitas pessoas não fazem.
E aí que vem a fraqueza, vem o desânimo, é vencido pelo fracasso, pela derrota, de repente se desvia da verdade, aceita o mundanismo. E aí, mesmo que passa esse período da pandemia, reabrindo definitivamente as igrejas, eles não comparecerão. Sabe por quê? Porque foram atingidos pela apostasia. Então, o apóstolo São Paulo, ele é contundente nesse versículo. Ninguém de maneira alguma vos engane. Ou seja, não se deixe ser enganado. Até porque Mateus capítulo de número 24, os versículos 4 e o versículo 5, Jesus ele falava aos seus discípulos: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Por que é enganado? Porque deixa de acreditar na verdade. Irmão, você tem a bússola na sua mão, o mapa do viajante. Nós temos o código divino, a Bíblia Sagrada. Não permita ser enganado. Lê a Bíblia, confere o que as pessoas estão fazendo ou falando para você, se está escrito no livro. Se não está, diz: eu não aceito palavra de homens, eu aceito a palavra de Deus. E a Bíblia diz assim, assim e assim. Então é desta forma que nós nos baseamos. Aí o versículo de número 4 diz assim, o verso de número 4: o verso 3 ainda diz, né, que ninguém vos engane, porque não será assim, antes que venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é o homem do pecado, o filho da perdição? Aqui está fazendo uma notificação, uma alusão ao anticristo. É o homem do pecado, alinhado com a besta e o falso profeta. É uma triunidade que, após o arrebatamento da igreja, vai estar regendo a terra. É uma triunidade. É como hoje. Hoje nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três, num só propósito. Os três é um. Depois do arrebatamento da igreja, a triunidade satânica vai estar também conduzindo e agindo na terra. Quem é a triunidade satânica? Olha para cá: a besta, o anticristo e o falso profeta. Eles vão atuar diferentes, mas unificados, com o mesmo propósito de levar as pessoas que não conhecem a Deus para o inferno. Por que levar as pessoas? Porque depois que Jesus vier e arrebatar a sua igreja, a vida vai continuar para muitos aqui. E vai ter muitas pessoas que durante esse tempo vai nascer, vai crescer. E as pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, o diabo vai cair matando em cima dessas pessoas, para tentar conquistá-la e não deixá-la tomar uma decisão a Cristo. Então o diabo vai fazer de tudo para enganá-las. E ele tem aí os seus agentes: a besta, o falso profeta e o anticristo. Então é fácil de entender. Aí no verso 4 diz, que esse homem do pecado, filho da perdição,
ele vai se opor, o qual se opõe, tá? O levanta contra tudo o que se chama Deus. Ou seja, para galgar popularidade. Cristo vem, arrebata a igreja, aí se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, a besta, o anticristo, a atuação do falso profeta, e eles vão pregando paz e segurança. Mas Paulo escreveu também que quando eles acharem que a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Mas para ganhar popularidade, a besta, o falso profeta, o anticristo, vai pregar paz e segurança. E quem não gosta desse negócio? O que, rapaz? Está muito bom, mudou o mundo, olha, nós temos paz agora. Mas é uma falsa paz. Não é uma paz permanente. É uma falsa paz, é uma ilusão para ganhar terreno. E popularidade no meio dos povos, das nações. Mas na metade da semana, nos 3 primeiros anos e meio, prega paz e segurança. Mas depois a aliança é quebrada com a nação de Israel e os demais povos da terra, aí a coisa muda radicalmente. Então a gente precisa tomar cuidado, porque ele vai se manifestar e já está no mundo. Contra tudo e contra todos o que se chama Deus, ou se adora. Ou seja, nesse tempo, no período da grande tribulação propriamente dita, ninguém vai poder adorar a Deus, ninguém vai poder cultuar. Quando romper a aliança com a besta, ninguém vai poder adorar a Deus, ninguém vai poder. E vão pegar um pastor que ficou, pastor desviado, um líder ou um bispo que ficou, não subiu no arrebatamento, eles vão constituir seus pastores, seus bispos, só que a palavra não terá paladar. Cristo não vai estar atuando mais, e vai ser dias tenebrosos na terra. Por quê? Vai se levantar a besta, o anticristo, contra tudo e contra todos que se chama Deus ou se adora, de sorte que assentará como Deus no trono de Deus ou no templo de Deus, parecendo ou querendo parecer Deus. Sabe o que vai acontecer? A besta, o anticristo, alinhados, também o falso profeta, vai estar sentado no templo lá em Jerusalém, vai sentar no templo, e de lá sairá as ordens, querendo ou parecendo ser Deus. Vai assentar no templo de Deus, lá em Jerusalém, e de lá sairá a ordem satânica para reger todo mundo. Então você vê que nós que conhecemos a Cristo, temos que tomar cuidado com o engano. E sabe que o maior engano, às vezes se procede em nós. Coração enganoso mais do que todas as coisas. Às vezes você pensa que está pronto para subir, mas não está. Eu estou preparado, não estou preparado. Então, irmão, não se engane. Faz um exame introspectivo, retrospectivo, exteriorativo na sua vida, para ver se você está pronto, na verdade, se Jesus vier hoje, se você está pronto para subir. É sério aquilo que eu estou pregando. E olha, caminhando para o final, a Bíblia diz aqui, no versículo 5, não vos lembrais de que estas coisas
eu vos dizia quando ainda estava convosco? Vocês não se lembram, irmãos, que quando eu estava pessoalmente com vocês, eu falava isso a vocês cara a cara, quando eu ainda estava convosco? Eu falava isso para vocês. Eu dizia, olha, pode ter certeza, já está acontecendo. Irmão, isso já estava acontecendo no tempo de Paulo. O anticristo, a besta, já estava, não é de hoje, ó, milhares já, 2000 anos se passaram desta palavra, praticamente, e o anticristo, né, se preparando para se manifestar. Aí o versículo de número 6, e agora, disse Paulo, e agora vos sabeis que o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Pastor, o que é que detém a chegada e a manifestação do homem da iniquidade? O que é que o detém? Ora, irmão, tem gente que fala que é o Império Romano, nada disso. Alguns falam que é o judaísmo, também não é isso. Alguém pensa que é autoridades políticas, também não, porque nessa época o anticristo vai estar alinhado com todas as nações e poderes políticos da terra. Então não é isso. O que é que o detém? Irmão, é o Espírito Santo. E a verdade expressa pelo Espírito Santo na igreja. Só um há que detém. Quando Jesus vir e arrebatar a igreja, o Espírito Santo sairá da terra. E aí que vai se manifestar a besta, falso profeta e o anticristo. Nós não temos dúvida disso. Então, o que detém é o Espírito Santo. Porque hoje, a Bíblia diz, João capítulo 14, versículo de número 16, que quando Jesus partiu, ele diz, fique tranquilo. Ele diz aos seus discípulos, e também para a sua igreja que seria ali criada, ele diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, quando Jesus vir e arrebatar a igreja, o Espírito Santo vai junto, porque ele foi dado à igreja para ficar com ela para sempre. Então, o Espírito Santo não vai ficar aqui na terra, não, ele vai subir junto. Aliás, é o Espírito Santo que vai apresentar a igreja ressurreta a Cristo nas nuvens do céu. É o Espírito Santo que é o condutor da igreja hoje, que conduz a igreja, que guia a igreja na verdade. É Ele que no momento súbito do arrebatamento, do traslado da igreja, Ele vai apresentar a igreja a Cristo nas nuvens. E desse dia em diante, o Espírito Santo não se atuará para convencer alguém, porque hoje nós pregamos a palavra, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo será tirado da terra, vai subir com a igreja. Não é que o Espírito Santo não vai existir mais, ele vai atuar de outras formas, com juízos de Deus, né?
sobre a terra, mas atuar para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, consolar, porque ele foi dado como consolador, ele está no lugar de Jesus. Ele não estará mais. Por isso que eu digo que nesse tempo, a igreja que ficar, porque tem duas igrejas, pastor, tem duas igrejas? Tem. Hoje nós temos a igreja que vai subir, é a igreja invisível. E quantos crentes que estão conectados conosco, que fazem parte da igreja invisível. A Bíblia não diz que é a igreja visível que vai subir, mas é a igreja invisível. Então tem duas igrejas. Tem a igreja que vai subir e tem a igreja que vai ficar. É aqueles que não se prepararam, é aqueles que ouviam a mensagem do evangelho, mas não acreditaram. Não, Jesus não vai voltar não. Esses dias alguém me disse: pastor, vocês pregam que Jesus vai voltar, mas desde que eu nasci e me entendo por gente, quando eu comecei a entender as coisas, eu já ouvia pregar, eu já ouvia alguém dizer que Jesus ia voltar. E até hoje ele não voltou, pastor. Não vai voltar coisa nenhuma. Isso é conto de fada, é história da carochinha. Eles diziam isto. Mas sabe o que eu disse? Ele diz: você está equivocado. A Bíblia diz, Jesus disse: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Aleluia. Está lá em João capítulo 14, verso 18. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Jesus vai voltar. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E ele disse: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Ele vai voltar. E ele diz: para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está voltando, igreja. Vamos estar prontos, vamos estar preparados. Então, voltando à leitura, para a gente encerrar aqui o nosso simples pensamento, mas de suma importância. Agora vós sabeis o que o detém. Então, não esqueça, o que detém o espírito do anticristo, ou a manifestação do anticristo, de se levantar nesse mundo, é o Espírito Santo que está na igreja. É o Espírito Santo de verdade. Enquanto a verdade está combatendo a mentira, o anticristo não pode se manifestar. Mas eu já mostrei para vocês na epístola de João, capítulo 4, versículo 3, que o anticristo já está no mundo. Ele só não se manifestou, mas ele está no mundo. Mostrei lá para vocês agora há pouco. Então, há um que detém, é o Espírito Santo. Aí o versículo seguinte: porque já o mistério da injustiça opera. Ou seja, sutilmente, nos bastidores. Você vê, hoje saiu aí um senador por nome, até eu conheço pessoalmente, porque era narrador de futebol, tem a cidade de Cajuru aí, e ele é de lá, tal, aqui é uma cidade interiorana, e hoje ele é um senador, lá, me parece que é lá por Goiás, tal, ele é um senador. Você vê o Ministério da Injustiça, alguém liga para o presidente da República, parecendo ser amigo, parecendo que está do lado, parecendo que quer ajudar, aí grava a conversa e aí solta o áudio para detonar o presidente.
Sabe como é que a gente chama isso? O que está escrito aí é o mistério da injustiça. Isso é uma injustiça, irmão. Pessoa demonstra que está ao lado de uma pessoa, aí coloca um grampo ou grava o que a pessoa está falando, e aí para detonar o presidente. Ministério da injustiça. Infelizmente. Então, nos bastidores, esse mistério da injustiça já está operando. E está escrito aí, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste. Somente há um, que é o Espírito Santo. Até que do meio da onde? Da igreja. Até que do meio, ou seja, do mundo, ele seja tirado. Agora, quando o Espírito Santo sair da terra, juntamente com a igreja, irmão, isso aqui virará um caos. Isso aqui, olha, vai ser um campo de guerra. Até porque vem a batalha do Armagedon. Eles não falam aí da terceira guerra mundial? Pode esperar, ela vai acontecer. Batalha do Armagedon vai acontecer. Então, cuidado, você que conhece esta palavra, não seja ludibriado, não seja levado por palavras lisonjas de vento, de doutrina que lhes apresentem. Não abra mão da verdade, não abra mão de Cristo. Por quê? Porque o mistério da injustiça opera. Mas tem um que está resistindo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Mas está chegando a hora de partir. Tem um hino sacro, um hino antigo, que se cantava, e em alguns lugares ainda se canta. Está chegando a hora de partir. Prepare, ó igreja, para subir. Aleluia. Está chegando a hora do grande dia do traslado da igreja. Está chegando a hora do arrebatamento. Jesus está vindo aí. Jesus está vindo. E eu finalizo. Então será revelado o iníquo. Ou seja, quando Jesus vem, arrebata a igreja, o anticristo então se manifesta, aí será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Isso já é a vinda de Cristo em glória, quando ele vem com a igreja para julgar o mundo, né? Inclusive Satanás, a besta, o falso profeta, o anticristo, e eles serão lançados no lago de fogo. Aí ele vem na sua segunda vinda em glória, e quando fala a sua segunda vinda em glória, ele vem com a igreja, tá? Ele vem com a igreja, e aí a Bíblia diz que o homem iníquo será revelado. Hoje tem muita gente, e há uma especulação, mas quem será a besta? Quem vai ser a besta? Tem uns que dizem, é o Papa. Outros dizem, é o presidente dos Estados Unidos. Outros dizem, é o fulano de tal. Irmão, vai ser revelado. Não adianta nessa especulação, quem vai ser? Vai ser a Índia, vai ser não sei, os países. Irmão, esqueça. Vai ser revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. E aí diz, a esse cuja vinda é segundo a eficácia
de Satanás. Por isso que eu disse que há uma triunidade satânica por trás da besta, do falso profeta, do anticristo, a Satanás. E você vê que nos dias da grande tribulação, Apocalipse 13 e o verso 13, diz que a besta, ela galgou tanto poder de Satanás, a besta, ela tem tanto poder que ela vai fazer fogo do céu cair à terra à vista dos homens. A besta, o falso profeta, o anticristo, tem tanto poder, que faz grandes sinais. E cuidado, tem crente que fica correndo atrás de sinais aí. De vez em quando aparece um falso profeta, aí profetizando, dizendo que isso e aquilo, e tem muita gente que acredita e crê em sinais. Cuidado, irmão. Jesus disse, se alguém vos dizer, eis que o vosso Senhor está ali, está aqui, está acolá, não creais, porque os anticristos já estão no mundo, falsos cristos. Ele diz, e muitos virão até em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então não creais, cuidado. Então, mas diz que faz grandes sinais, de maneira que até faz fogo. Tem gente que gosta de fogo. Opa, eu sou do fogo, eu sou do fogo. Cuidado, irmão. Tem fogo estranho, tem fogo que não é de Deus, é fogo de Satanás. Faz até fogo descer do céu, à terra, à vista dos homens. Então, finalizando no verso de número 9, esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Você vê que faz sinais, prodígios de mentira. E aí no verso de número 10, e com todo engano, faz isto com a finalidade de enganar, o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Aí no verso 11, e aí é por isso que Deus então lhes enviará a operação do erro, já que eles não creram na verdade, que é Jesus, que é o Evangelho, Deus permitirá e lhes enviará a operação do erro. Para quê, pastor? Para que creiam na mentira. Aí Jesus disse, eu vim no nome do meu Pai, falando para vocês a verdade, e vocês não creram. Outros virão no seu próprio nome, e vocês vão abraçar, vocês vão acreditar. Deus enviando a eles a operação do erro, para que creais na mentira. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Guarde esta palavra, é uma palavra de ensinamento, uma palavra escatológica, tá? Sobre a manifestação do anticristo. Mas fique tranquilo, ele só se manifestará, né? Depois que Jesus vir e arrebatar a sua igreja.